Raíza, Bruno Henrique jogou ou não jogou? O cara perguntou aí. Cara, o Bruno Henrique, por incrível que pareça, dos últimos, 10, 11 jogos, ontem pelo menos esteve em campo, tá? A gente viu um Bruno Henrique mais participativo, um Bruno Henrique que não jogou tão bem, tá? Mas pelo menos a gente viu um Bruno Henrique em campo. Ele jogando como um segundo atacante e não jogando como centroavante. Como centroavante a gente não conseguia ver o Bruno Henrique em campo. Ontem a gente conseguiu, pelo menos, ver o Bruno Henrique em campo. Acho que foi um jogo um pouco melhor do Bruno Henrique, o que também não significa que foi grandes coisas, né? Aliás, o Flamengo, de modo geral, não teve uma grande atuação, Ilan. E o meu ponto é o seguinte, as únicas coisas que a gente tem falado sobre o Flamengo nos últimos jogos são pressão e intensidade. A gente não tem falado de um time que constrói, né, de jogadas construídas, jogadas bem trabalhadas. A gente só tem falado nisso, de pressão, de intensidade. E intensidade, o Flamengo começa os jogos colocando aquela pressão grande na saída de bola do adversário, 15, 20 minutos depois, parece que morre. Mas não é apenas só isso, né? Essa pressão, muitas vezes, ela deixa de lado essa qualidade, o controle, o pensar o jogo, que é uma coisa fundamental, né? É fundamental no futebol. Eu sinto muito confortável para falar isso, porque depois do jogo contra a LDU, eu já tinha comentado isso aqui no Placar Aberto, o Flamengo venceu o jogo, o primeiro tempo o Flamengo colocou muita pressão, mas fez um gol na bola parada aos 9 minutos de jogo com uma bola parada. Se aquele gol de bola parada não tivesse vindo, a pressão da torcida em cima do time ia ser muito grande, e aí a gente ia ver possivelmente um Flamengo descontrolado. Porque a gente tem visto isso. E o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, ele disse que perdeu a mão do jogo depois dos 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos por aí, né? Então, assim, a gente tem visto um Flamengo que tem focado muito nessa questão da pressão, da intensidade, mas tem esquecido do primordial no futebol, que é pensar, que é colocar a bola ali no pé e pensar, ter uma jogada trabalhada, uma jogada construída. Então, assim, acho que antes a gente viu o Flamengo criar muito, perdia muitos gols, mas criava. Hoje a gente não tem visto isso. E quando o Flamengo não consegue fazer o gol nessa pressão inicial que ele coloca, 10, 15 minutos ali, 20 minutos do primeiro tempo, o jogo para o Flamengo se complica muito depois. Ele acaba perdendo, muitas vezes, o controle todo da partida. Ontem, por exemplo, o Botafogo poderia ter vencido o jogo no segundo tempo, né? Que pese também os desfalques do Flamengo, os próprios desfalques do Botafogo. Me admirou muito o Renato Paiva ficar tanto tempo com o Igor Jesus e o Juan Cruz, né? 2 centroavantes ali, o Juan pesado também, não estava bem no jogo. Tivesse colocado, de repente, um jogador de velocidade antes, poderia até ter feito mais dano ao Flamengo. Então, Ilan, eu acho que isso tem me preocupado em relação ao Flamengo. A gente só tem falado de uma intensidade muitas vezes sem o controle, sem o pensar o jogo, sem o construir. E o Flamengo, até aqui, desde que a temporada começou de verdade, são 14 jogos, tá? São 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Ou seja, mostra aí também uma irregularidade desse time desde que começou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, etc. Fora o planejamento, né, Papa? Que muitas vezes a gente fica sem entender esse planejamento. Pois é, eu acho que o pior de tudo, cara, é que eu falei isso quando o Flamengo fez com o Tite, tá? A questão da ciência, né? Eu questionei muito essa questão da ciência. A ciência pode estar acima da tradição de você disputar uma competição, esse negócio de priorizar, de ciência e tudo mais. E o Felipe falou que o Arrascaeta não tinha condição de ir para o jogo. Ok. Mas será que não vale a pena você relacionar um jogador? Cara, o cara jogou, tem jogado. Você tem um controle de carga e tal, mas você vai ter um jogo contra o Botafogo da Paraíba que dava para você não colocar ele. Você pelo menos levar ele para o jogo. Quando você gera um ar da dúvida no técnico rival, o técnico do Botafogo, o Renato Paiva, ele pode afetar em alguma coisa, por exemplo, eu vou colocar tal jogador. Mas não, peraí, o Arrascaeta pode entrar daqui a pouco, eu não posso colocar esse jogador aqui. Ou não pode tirar alguém, né? Não vou tirar o Gregory. Então você dá o ar da dúvida, cara. Você leva, eu falei isso, o Tite tinha que ter levado o Pedro, o Arrascaeta pro jogo contra o Bolívar lá na altitude. Você levava os caras, mas a altitude, a viagem longa e tal. Não, irmão, leva. Hoje podem mais de 10 no banco. Pô, você tem que levar, cara. O Palmeiras, eu não vejo o Palmeiras descansar também, cara. E o Palmeiras tá aí ganhando, joga mal e ganha.
joga bem e ganha. O Jesus joga não mais ou descansava menos ninguém. e ganha. O Jesus não descansava ninguém, lembra disso? Não descansava Poupava ninguém. É. O Palmeiras perdeu recentemente um jogo que eu vi, foi pro Bahia. E, cara, perdeu no finalzinho, em casa, com o setor da arquibancada fechado lá, que eu acho que é impressionante, que esse estádio não é do Palmeiras, né? Os caras fazem o que querem com o Palmeiras, né? Toda hora tem um evento, né? Quantas vezes o Palmeiras joga com setores inteiros fechados, né? Então é o que eu tô falando, perdeu esse jogo lá pro Bahia, mas, cara, o Palmeiras, a entrega dos caras é brincadeira, irmão. É brincadeira. Então, é o trabalho do Abel? É o trabalho do Abel, é longevidade e tudo mais. Mas se o Felipe vai começar desse jeito, e eu não tô querendo queimar treinador, aí já vamos chamar de criador de crise, como me chamaram semana passada, porque eu reclamei do Pedro estar no banco. A questão é a seguinte, cara, vai começar a poupar, vai começar o descansaire? Pelo amor de Deus. Tá querendo criar crise, ô Papa, é isso? Estão falando isso, já estão falando isso. E aí pior é o seguinte, aí de manhã hoje, eu soltei um vídeo falando que, além disso tudo, do Flamengo não tá bem, a gente estava questionando lá, a Raíza deve ter visto na hora que a gente estava lá na coletiva, após a coletiva, a gente conversando com a assessoria e tal, e questionando, cara, como é que pode estar vazando tanta coisa do Flamengo? O cara vaza a escalação 2 horas antes do jogo pro jornalista. Não é culpa do jornalista, mas, pô, o cara... É trabalho do jornalista. Tudo bem. Eu não pode exemplo, vazar eu recebo e não vazo. Como eu recebi... Mas o jornalista tem que vazar, tá? Não, olha só, eu tá? recebo e não é vazar. Vazar não é ele. Eu recebo e não posto. Então tá eu bom. recebi e não publiquei. É opção minha. Eu não quis publicar quando o Pedro foi pro banco. Eu recebi 2 horas. Mas não dá pra ser um problema da imprensa, né? É um problema de quem eu vaza. ainda fiz pior. Você pode escolher, não dá, mas o papel da imprensa... Você sabe o que eu fiz? Eu fui na assessoria de imprensa e mostrei, ó... Essa pessoa aqui, parente aqui de tal jogador, também já falei várias vezes isso. Já fiz isso várias vezes na minha história, de eu pegar e entregar. O cara vem me vazar. Então, eu só falei que o pessoal às vezes acha que a culpa é da imprensa, né? Que vazou. Não, claro. O trabalho da imprensa é vazar. O trabalho da imprensa é divulgar. É escolha minha, como flamenguista, eu não gosto de vazar a escalação. O cara quer vazar. Publicar quem vaza é o cara que tá passando. Sim. Agora, a gente estava ali questionando e tal, e falando que além de tudo que acontece no Flamengo, eu até falei com a Raíza, o Flamengo não está nem mais oscilando um jogo e outro, não. Um tempo e outro. É uma sequência. Não, o Flamengo não consegue nem fazer um tempo inteiro bom. O Flamengo consegue fazer um tempo, 30 minutos Foi o que fez de ontem. Um jogo, 25 minutos de um jogo com intensidade, não é nem jogando bem, é com intensidade. E aí o pessoal está confundindo o primeiro tempo contra a LDU, os primeiros 40 minutos contra a LDU, estão confundindo intensidade com jogar bem. O Flamengo teve muita intensidade naquele primeiro tempo contra a LDU, mas não jogou bem. Não é jogar bem. Sim. Você não vê o Flamengo fazendo um amasso, perdendo um monte de gol. Até teve um gol do Michael que ele perdeu e tal, mas não é um amasso como o Flamengo do Felipe Luiz estava fazendo, que cogitaram até na seleção e tudo mais. Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui. E o torcedor pode ficar chateado comigo, achar que eu estou querendo criticar o Felipe Luiz. Eu adoro o Felipe Luiz. O Ilan sabe quantas vezes eu defendi e falei aqui que eu gosto muito do Felipe Luiz. Só que, em algumas situações, eu acho que não está muito bem. Por exemplo, ontem, ele foi falar do Matheus Gonçalves, que entrou com um time totalmente desgastado, time morto no segundo tempo. O Flamengo estava morto. Mateus, né? O Flamengo estava pregado no segundo tempo. E aí ele pegou e falou que o Matheus era um jogador anárquico, ou seja, que não aceita a ordem, que não aceita a posição e tudo mais. Ele detonou o garoto. Tá? Ele detonou um garoto de 18 anos. Então, cara, eu vou falar o seguinte. Posso te dizer quem que está me lembrando esse começo do Felipe Luiz? E é chato dizer isso. Maurício Barbieri. Ele começa como uma grande promessa, todo mundo elogiando no Flamengo, cara jovem, é a sensação. O Maurício Barbieri era um time muito mais fraco na época. O Barbieri ele tinha vindo da base, ele né? não tinha. O Barbieri era da base do Flamengo. Ele tinha vindo era do Audax e tudo mais. Red Bull Brasil, eu acho. Não, Red Bull depois. A Raiz acho que lembra da história do Barbieri. Aí o Barbieri, ele chega com um cara, meu irmão, todo mundo elogiava o cara, esse cara jovem, estudioso, ele respira futebol. Não era isso, Raíza? Todo mundo elogiando o Barbieri, aquela coisa toda. E aí, ele não... O Barbieri foi um começo muito bom, realmente. Ele Olha começou muito bem, era um cara muito estudioso, realmente, mas acabou se perdendo ali no decorrer do trabalho, né, Papa? Exatamente. E aí, cara, algumas atitudes na coletiva, algumas falas, por exemplo, que você percebe que parece que não está sabendo conduzir, pode perder o grupo, cara. Pô, como é que ele fala isso de um garoto? Eu fiquei na hora, fiquei constrangido. Entendeu? E olha que eu gosto pra caramba do Felipe, mas... Pode ter se expressado mal também e de repente conversa depois, né? O interno... óbvio, mas... Mas você não acha que talvez esse... Exatamente. O Flamengo é um time que depende muito da pressão.
tem jogado muito em cima dessa pressão, dessa intensidade inicial, principalmente para fazer 1-0 e depois tentar controlar um pouco melhor. Quando não faz 1-0, você acaba tendo mais dificuldade, porque você não consegue manter a intensidade, tá 0-0, tá meio embolado. E talvez por isso você acaba optando por poupar um Arrascaeta que já não tá bem. Talvez uma coisa seja ligada na outra, e na minha visão tá. Entendo, você começa a perder muitos jogadores, você começa a cair de rendimento, e aí você perde a intensidade que você tinha, você não consegue mais ter o que você tinha de bom anteriormente. Na minha visão, eu vejo o Flamengo com essa dificuldade. E aí até a Raíssa falou sobre a questão da construção do Flamengo, a dificuldade, o Flamengo sem Gerson e sem Arrascaeta. Acho que o maior problema de você poupar o Arrascaeta no jogo de ontem é você não ter o Gerson para a função, que é quem, para mim, faz melhor a função na ausência do Arrascaeta nesse momento. Né? Trajetória do Barbieri, né? Trajetória dele. Né? Pão de Açúcar, base, Audax assistente, Audax Rio, Red Bull Bragantino. Red Bull Brasil. Que não era o Red Bull Bragantino. Não era o Bragantino, era o Red Bull Brasil, verdade. É porque é o mesmo grupo, né? Aí depois o Red Bull Brasil passa a ser o Bragantino. Aí foi pro Flamengo, assistente, depois técnico. Mas, cara, eu não tô comparando o Felipe, eu tô falando só um começo, onde todo mundo acha que... O contexto do período, né? E me assusta, porque eu vejo muito potencial no Felipe para ser esse cara de ficar 3, 4 anos no Flamengo, fazer um grande trabalho, mas eu tô percebendo que em algumas situações, né, tá cometendo erros, ele é inexperiente, ele tá começando agora, vai cometer erro, mas... e a gente tem uma outra situação que eu acho que a gente também precisa falar, que eu vi até o Carlos Daniel, é tricolor, mas que faz conteúdo em vários clubes, ele falando o seguinte, ele foi perfeito. O Felipe, você tem um elenco dos mais caros, é o elenco mais caro da América, um elenco gigante, não é possível que você não consiga encontrar uma forma de repor ali, a não ser que você entenda que o elenco é caro e não vale... Não vale o que foi pago. Não vale o que foi pago, mas tudo bem. E aí ele fala o seguinte, e você está dando a desculpa, toda a coletiva está dando a desculpa que o time está cansado, está desgastado, que o problema é o calendário. Aí ele fala do Palmeiras, que foi o que eu falei aqui, Sim. O Palmeiras tem o mesmo calendário, é um time que está disputando todas as competições, chega em semifinal, chega também... Ganhou todas na Libertadores, tá com 100% na E Libertadores. aí você tem vários clubes que estão aí também. O Palmeiras é o exemplo. Mas o Palmeiras trouxe alguns jogadores mais recentes, né? O Vitor Roque começou a jogar há pouco tempo, o Paulinho ficou um tempão fazendo recuperação também, até começar a entrar. Assim, o Flamengo me parece... O Juninho, né? Não, aí você tem os erros de contratação.